Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 113, catalepsia e também ressurreição. Nos encontramos no livro, esse é o livro A Gênesis, capítulo 14, mas nos encontramos no Evangelho, capítulo 4, ressurreição e reencarnação. Então, aqui Kardec, ele nos esclarece o significado de reencarnação, ressurreição, reencarnação. Só que é preciso dizer, né, que essa ressurreição que trata aqui no Evangelho e também no livro A Gênese, não tem nada a ver com aquilo que é comentado a respeito da ressurreição de Jesus. Por isso, de vez em quando, eu vou te fazer aquela pergunta. Jesus, de fato, ressuscitou? Será que Jesus ressuscitou? O seu corpo físico ressuscitou? Será? Você vai ficar sabendo disso aí quando nós terminarmos, ou nós estivermos no final, que nós vamos terminar essa mensagem aqui do Evangelho, que fala sobre ressurreição e reencarnação, e depois nós vamos voltar novamente para a Gênese, né, que fala sobre catalepsia e ressurreição. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas catalepsia e ressurreição? Aí você vai para o Evangelho, capítulo 4, ressurreição e reencarnação. Não está meio que desconexo isso, não? Não. É só analisar. Porque a ressurreição essa ressurreição, nós temos que entender que aqui, ó, para você ver aqui, ó, no princípio. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte. E nós temos que entender que muitas pessoas dizem assim, mas Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Não, Lázaro não foi ressuscitado por Jesus. Lázaro não foi ressuscitado por Jesus. Porque Lázaro, ele sofria de um transtorno que a ciência futuramente, né, depois daquela época lá de 2000 anos atrás, descobriu que existia a catalepsia, que a doutrina dos espíritos muito bem nos esclarece a respeito de quase morte aparente. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, naquela época, ali perante Lázaro, nada mais fez do que pedir para que a alma de Lázaro retornasse ao corpo físico, uma vez que a alma de Lázaro, ainda não havia se desprendido do corpo físico, por mais que a catalepsia
ela provoca uma aparente morte física, porque para tudo: coração, pulmão, respiração, para 99,9% das funções orgânicas e também as funções neurológicas. Olha só para você ver como é que é as coisas. Aí, o espírito, aí a alma, porque isso é a catalepsia. Mas aí quando chega nesse 99,9%, eu já expliquei isso já nos vídeos anteriores do dia de ontem, né? Aí a alma se vê num estado de letargia. Você se lembra disso? Cabeça do velho aqui, até que tá boa ainda, né? A alma entra num estado de letargia. Então, primeiro é catalepsia, depois é letargia. A letargia é aquele sono profundo, onde a alma, o sono é tão profundo, mas tão profundo, que a alma entra num estado de inconsciência e também de imobilidade orgânica. Imobilidade orgânica. Enrijece tudo. Você põe a mão ali no coitadinho ali, tá durinho, geladinho. Tá paradinho, né? Tá nóia de tudo ali, coitadinho dele. Esconde o menininho Jesus aí. Mas é a catalepsia, que é o princípio. Segundo, a letargia. Ele está no estado letárgico. Ele encontra-se num estado cataléptico e num estado letárgico. Olha só para você ver que as coisas. Então nós precisamos estudar, gente, porque senão comemos gato por lebre. Então, dando sequência aqui, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, questão número 11, ressurreição e reencarnação, questão número 11. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco, né? Ele mesmo é o Elias que há de vir. Olha só. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Kardec está dizendo que Mateus afirma, né? É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Porque João Batista ainda vivia naquele momento, né? Na condição de João Batista, né? Mas é preciso dizer, olha só para você ver como são as coisas, hein? Olha que maravilha como são as coisas. João Batista era a reencarnação de Elias, um grande profeta também da antiguidade. Profeta, vou dar sequência aqui para você ver
a grandeza desse profeta Elias. Elias, depois João Batista, né? Depois de João Batista, Allan Kardec. Depois de Allan Kardec, lá nos druidas, lá nas Gálias, né? João Batista, ó, Elias, João Batista, depois Allan Kardec, depois João Russo, que eles falam Jean Russo, né? Eu vou falar João Russo. João Russo. Depois de João Russo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o codificador da doutrina dos espíritos. É pequenininho a evolução desse espírito ou é grande demais? Pelo amor de Deus, gente. Até para falar o que eu estou falando aqui, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que ter, veja bem, eu tenho que ter 100% de certeza do que eu estou dizendo. Agora, você não tem que acreditar em mim. Eu que preciso acreditar em mim. E por eu acreditar em mim, é que eu divulgo. Elias, João Batista, Allan Kardec, lá, né, nas Gálias, João Russo e Hippolyte Léon Denisard Rivail, o codificador da doutrina dos espíritos. Tem mais um outro ainda aí, né? Tem mais um outro aí ainda. Aí você vai ter que deduzir aí agora, né? Ah, mas Allan Kardec depois de Allan Kardec, depois de Hippolyte Léon Denisard Rivail, quem foi ele aqui na Terra? É uma interrogação, né? Só que o Vó não deixa eu falar. Então, o que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias, que há de vir, né? Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida. Então, é só para você ver. Naquela época, né, outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis. As leis de Moisés,
ela ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura, e não pelo olho por olho, dente por dente. Então você percebe. Não, aí eu vou continuar, mas quer ver só, olha só. E acrescentou, Jesus acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras de Jesus, tanto repetiu claramente, dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades, pois realmente nem todos naquele momento estavam em condições de compreender tamanha verdade. Por quê? Porque ouça aqueles que tiveram ouvidos de ouvir e veja aqueles que tiverem olhos de ver. É o ouvido da alma, os olhos da alma, que proporcionam ao indivíduo uma visão espiritual, a resignação, a aceitação, né? Então, as leis de mosaicas, né? Era o olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Mas é aquilo que nós já dissemos. Parece que 2023 ainda prevalece a lei de Talião. Porque a humanidade, em vez de pôr em prática as leis de Deus trazidas por Jesus, que é a lei do amor, a lei do perdão, né? Da humildade, da paciência, a humanidade parece que está, assim, com todo respeito ao termo, a humanidade parece que está perdida, igualzinho rebanho de gado no pasto. Estão perdidos, batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, batendo cabeça acolá. Isso que significa? A humanidade parece que perderam o endereço de Deus. A humanidade parece que perderam o endereço de Jesus. E quando nós perdemos o endereço de Deus e de Jesus, nós perdemos o endereço do nosso próximo. Nós perdemos o nosso endereço. Nós nos transformamos em zumbi, em monstros, né? Mortos, vivos, vivos, mortos. Nós nos tornamos tudo isso. Mas por quê? Porque nós perdemos o endereço de Deus. Por isso que Batuíra, o espírito de Batuíra, através do senhor Espartaco Giraldelli, em São Paulo, ele que era muito amigo de Chico Xavier, ele que faleceu com 95 ou 96 anos, se não me falha a memória, ele me disse assim, se você quiser registrar isso, pode registrar, escrever: meu filho, nunca se esqueça do que eu vou te dizer. Deus é a casa.
Jesus é a porta e Kardec é a chave. Não se esqueça disso. Não saia de um desses três. Não fuja da responsabilidade. Morra, mas morra no trabalho com Jesus, que é mais vantajoso. Opta pela porta estreita. Porque no final da porta estreita, você receberá o galardão, quer dizer, o prêmio. No final você receberá o galardão. Galardão significa prêmio. No final da porta estreita, da batalha, da estrada, da porta estreita. Então, essas são as vantagens, né, que a reencarnação nos proporciona também. Então, aqui, Isaías, capítulo 26, versículo 19. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono, entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. Por isso, as distorções, por isso os equívocos, né? Porque muitas religiões se apegam a esse versículo aqui de Isaías, né? Muitos se apegam. Aí vem Kardec dizendo assim: é também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito ainda: vivem. E não, viverão de novo. Vivem, presente. E não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral. Seria a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Então, olha só para você ver. Então, distorceram ou não distorceram aquilo que foi dito? Ou será que distorceram porque por maldade ou por falta de conhecimento? Porque existe isso. Às vezes a pessoa tem conhecimento, por exemplo, você chega e me pede informação a respeito de um endereço. Eu sei onde fica aquilo que você está me pedindo, mas eu te mostro um outro endereço que você
perde o dia todo à procura e não consegue encontrar. Maldade. Então, interesse, né? Será que através desses versículos todos aqui, será que não existiu, não houve ali uma certa maldade ou um certo interesse político? Porque política, isso sempre existiu na Terra. De formas diferentes, mas sempre existiu. Então, são coisas que precisam ser estudadas, né, com muito carinho. Nós não podemos ir aceitando tudo que nos é assim passado, pois nós vamos novamente ler essa passagem aqui de Isaías no próximo vídeo novamente.